Boa tarde, quarto ano. Estamos dando início à nossa aula de hoje. Nós vamos dar início corrigindo a apostila página 60 e depois nós vamos falar sobre um gênero textual chamado entrevista, onde faremos aí as atividades das páginas 38 a 41. Todo mundo com o material organizado, tudo certinho, para que a gente possa, então, começarmos a nossa aula de hoje, que já está sendo gravada. Então vamos lá, pessoal. Na página 60, nós vimos aí na aula passada a história da Marie. Nós vimos ela na apostila, vimos ela na nossa aula do pleno e aprendemos muita coisa sobre ela. Até porque nós vimos um texto chamado de biografia. O que significa biografia? É contarmos a vida de alguém. E aí eu disse também que existe a autobiografia. A autobiografia é quando você conta a sua história. Aí a tia vai pedir para desligar o microfone, para não dar interferência. E aqui nós vamos, então, relembrar coisas importantes que nós vimos aí sobre a Marie. E aí vocês tinham que preencher essa ficha baseados, né, naquilo que vocês aprenderam sobre a história da vida dela. Em que ano a Marie faleceu? Em 1934. Heitor, desliga o microfone, por favor, que está dando interferência, fazendo a gentileza. Desliga o microfone para mim, Heitor. Quem escreveu a biografia de Marie Curie? Lideu D.C. Moreira. Todas essas informações, elas estão lá no texto que vocês leram. Então, nós estamos corrigindo a tarefa de casa da página 60. Que tempo verbal é predominante no texto sobre Marie Curie e por quê? O que é tempo verbal aí que nós já estudamos? Nós já estudamos o presente, o pretérito e o futuro. Pessoal, ó, aqui não há outra resposta para essas perguntas não, tá ok? Porque nós estamos aqui, ó, falando da história dela. Então, isso aqui todo foi tirado do texto e não tem outra resposta, né, para as questões aqui da página 60. Então, o ano em que ela faleceu, 1934. Quem escreveu a biografia dela, lá no texto também, letras maiúsculas, porque é o nome da pessoa que escreveu. Eu não posso alterar essa informação. E como eu estava dizendo, quando se fala em tempo verbal, nós estamos falando de pretérito, de presente e futuro. O pretérito é tudo que já aconteceu, está ligado ao passado. O presente é o que está acontecendo no momento e o futuro é tudo aquilo que ainda irá acontecer. Se eu já até disse, né, o ano em que ela faleceu, o tempo verbal predominante no texto sobre ela é o tempo passado, porque a biografia, ela apresenta fatos que já aconteceram. Então, todo mundo prestando bastante atenção aí, e depois vocês deem o certo, tá? Então, pergunta de número 10. 1934, o nome de quem escreveu, Lideu de C. Moreira. E número 12, o tempo verbal é o passado, porque contam coisas que já aconteceram na vida dela, até porque é uma biografia. Pessoal, vamos ter um pouquinho mais de atenção. A aula agora é de língua portuguesa, então nós estamos corrigindo tarefas de língua portuguesa, ok? Então vamos lá. Aqui vocês tinham que completar a linha do tempo da Marie, nós já aprendemos essa linha do tempo também. E aí o que nós tínhamos que fazer? Olharmos cada ano aqui, voltarmos lá no texto e vocês iam completando aqui os acontecimentos da vida dela. Então, olhem só. Vou voltar rapidinho aqui, pessoal, é rápido, ó, prestem atenção nas respostas. Sinalizando. Esther, você pode colocar no chat aqui, por favor, tá? O que você quer tirar dúvida, pode colocar aqui que a tia vê. Então, ó,
Vamos lá. Nós temos aqui, então, ó, todos os fatos ligados à vida dela, que é exatamente o que a biografia nos mostra. Em 1867, foi a data de nascimento dela, né? Foi quando ela nasceu, o ano de nascimento. Então, Maria Salomé Skidulowska, que foi o nome que ela recebeu quando nasceu. Então, o nome dela completo, que nós já vimos na aula passada, foi o ano em que ela nasceu. 1878, a mãe de Maria morreu. Então, é coisa bem rápida de ser colocada, tá? E aí, vamos lá. 1882. Com 15 anos, Maria tirou o primeiro lugar de sua turma ao sair do ensino médio. Ok? João, aguarda só um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Em 1891, a Maria se mudou para Paris. Isso tudo está lá na biografia dela, então eu não posso mudar nada, porque isso aí são coisas que realmente aconteceram. Em 1895, Maria casou com Pierre Curie e passou a usar o nome Marie Skidulowska Curie. Então, nós vamos aqui colocar esses dados bem importantes aqui. Qualquer coisa, pessoal, também não precisa se preocupar, que a correção vai estar disponível também para vocês, certo? Às 16 horas. 1898. O que aconteceu em 1898? A Marie e o Pierre descobriram o polônio. 1903. O que aconteceu na vida dela nessa época? A Marie, o Pierre e o Becquerel ganharam um prêmio Nobel. Foi a primeira, né? Primeiro prêmio lá deles, os três ganharam, ok? 1906, Marie tornou-se a primeira mulher a ser professora na Universidade de Paris. Letras maiúsculas, né? Em 1911, ela ganhou o Nobel de Química, mais uma vez aí ela foi premiada. Em 1926, ela visitou o nosso país, então a Maria veio ao Brasil. Em 1934, como nós já colocamos lá no exercício anterior, foi o ano em que ela faleceu. Todas essas datas foram mencionadas lá no texto, então vocês tinham que ter consultado e ir completando aí, né? O ano que ela nasceu, o ano que a mãe dela faleceu, com 15 anos, né, ela tirou o primeiro lugar da turma quando saiu do ensino médio. Em 1891, ela foi para Paris. Em 1895, ela se casou. Aí, né, passou a usar o sobrenome do marido. Em 1898, os dois, né, o casal, eles juntos descobriram o polônio. Depois, a Marie, o Pierre e o Becquerel ganharam o prêmio Nobel. Em 1996, ela se tornou a primeira professora da Universidade de Paris. Em 1911, ela ganhou o prêmio Nobel de Química. Em 1926, ela visitou o Brasil. Em 1934, ela faleceu. Todos esses dados estão lá no texto falando, então, sobre a vida dela. Porque a biografia é exatamente isso, contar a história de alguém. Ok, pessoal? E agora a gente vai voltar à nossa apostila um pouquinho lá na página 38. Nós vamos voltar num outro gênero textual chamado de entrevista. Aí todo mundo vai lá na página 38 e vamos colocar aí. João, o que você colocaria de diferente na página 13, no exercício 13? Porque eu não teria outra resposta. Oi, pode falar. Eu botei assim, 1867. Maria nasceu. 1878. Mãe de Maria morreu. 1882. Tirou o primeiro lugar no ensino médio. 1898. Aí segura um pouquinho então, João. Você está falando a mesma coisa. A mesma coisa. Não mudou nada não, tá certo. Sabe por quê? Você escreveu de uma outra forma, mas a mesma coisa. Por quê? Como é biografia... Oi? 1906 eu botei diferente. 1906. Mas não tem problema, você tá falando a mesma coisa. Porque não tem como nós mudarmos isso aqui. Por exemplo... Eu
eu botei aqui 1906, falei que o Pierre morreu. Não tem problema. Não, 1906, ela se tornou a primeira mulher a ser professora na Universidade de Paris. Em 1906. Que é isso daqui é a vida dela, a biografia da vida dela, entendeu? Então aqui você tem que falar o que aconteceu com ela nesse ano. Então aí no caso você tem que mudar. Então ela tornou-se a primeira mulher a ser professora na Universidade de Paris. Aí Universidade de Paris você coloca com letras maiúsculas. Que esse fato foi muito importante na vida dela, como pesquisadora, como cientista. Ok, João? Ok. Então tá joia, então. Esther, qual a sua dúvida? Ô tia, eu só coloquei o apelido dela. Não, no caso, o que você vai colocar? Ela não tinha apelido. Você vai colocar o nome Não, tia, eu completo aqui. Mary nasceu, a mãe de Mary morreu. Não tem problema, não. É o que eu falei para o João. As coisas continuam iguais, porque os anos aqui, ó, mencionados, vocês não têm como colocar outra resposta. Porque aqui nós estamos contando a vida dela, então não tem problema, certo? Então vamos lá, pessoal. Na página 38, eu vou pedir. Tudo bem, eu vou pedir a Eloá que abra o microfone, por favor, e leia o que aparece para ela no primeiro slide. Eloá, por favor. Tudo bem, Ana Júlia, daqui a pouquinho eu chamo você. Ana Júlia Lopes. Vamos lá? Eloá, pode começar a ler? Sandrinha. Você está me escutando? Ou pode ler. Leia a entrevista a seguir. Confira a entrevista da Super com Michio Kaku, cientista e autor do livro Física do Futuro. Loja de órgãos humanos, carros flutuantes e um software. Quem são os outros de ler seus pensamentos? Tudo isso soa como ficção científica, mas não passa de ciência. É o que afirma o cientista Michio Kaku em seu novo livro, Física do Futuro. Obrigada. Então vamos lá, pessoal. Vamos passar o marca-texto agora aqui, ó, em entrevista, que nós estamos falando de outro gênero literário. O que nós acabamos de corrigir lá na página 60 é biografia. Então é outro texto aí. Aí eu vou pedir para Ana Júlia Lopes ler esse quadrinho aqui, onde tem a foto do cientista. E a Lavínia, assim que a Ana Júlia Lopes terminar de ler, vai ler esse primeiro parágrafo aqui, ó, a partir de mais de 300. A Maria de Fátima vai ler até a palavra complicações e a Esther vai ler de hoje até Harvard. Então vamos lá, Ana Júlia Lopes, pode começar? Michio Kaku é um cientista estadunidense, nascido em 1947. Encantou-se pelo mundo da ciência quando ainda era pequeno, o que o levou a trabalhar em muitas universidades. Um de seus feitos mais marcantes foi o desenvolvimento da teoria das cordas, em que defende a existência de universos paralelos. Kaku participa de programas de rádio e televisão e é conhecido por explicar teorias complexas de forma acessível e didática. Muito obrigada, Ana Júlia. Então, galerinha, olha só, ali quando a Ana Júlia estava lendo, nós estávamos aprendendo aí um pouquinho sobre quem é esse cientista. Então, nós temos aí informações bem interessantes sobre quem é ele. Aí agora vamos lá para a Lavínia. A partir de mais de 300 entrevistas com a nata da ciência mundial e visitas a laboratórios, o cientista Michio Kaku oferece previsões para a vida que nos aguarda em 2100. Veja a conversa da Super com o autor do livro Física do Futuro. Ok, muito obrigada. Próximo.
Agora não é a Maria de Fátima? Maria de Fátima, pode abrir seu microfone. Vamos lá? Acho que a Maria de Fátima está com algum problema no áudio dela. Vamos lá, então. João Paulo, leia a parte que a Maria de Fátima ia ler, por favor. Até a palavra complicações. Complicações. Isso, você vai ler a pergunta até a palavra complicações. Aqui. Se viajássemos numa máquina do tempo até 2100, como seria o mundo? Em 2100, veremos novos netos com deuses mitologia grega. Pensaremos em objetos que se moverão, coisas de materialização, como se tivéssemos poderes de Zeus. Seremos capazes de criar novos seres vivos, mas isso terá novas complicações. Ok, Esther. Hoje, por exemplo, já temos um genoma completo do Neandertal em um computador. Podemos trazê-lo de volta ao mundo, mas aí tem outra questão. Para onde mandar um bebê Neandertal? Para o zoológico ou para Harvard? Vamos lá. Alanis, leia os 2 quadrinhos para mim, por favor. O da mitologia grega e esse quadrinho roxo aí de baixo. Pode abrir o microfone. Na mitologia grega, Zeus é considerado o mais poderoso dos deuses, governando deuses, mini-deuses e seres humanos. Os gênios de uma espécie. E Neandertal, variante extinta da espécie humana. Ok. Vamos lá. Roberta, vamos ler pensamentos. Você vai ler a pergunta e o texto que aparece embaixo. Pode ler, por favor. Pode levantar, pode abrir o microfone, Roberta. Vamos ler pensamentos? Hoje já temos dispositivos que acopla o cérebro e que é capaz de definir palavras individualmente. Isso é um passo importante nesse sentido. O que precisamos é criar Softwares. que bloqueia outras pessoas de lerem nossos pensamentos. Ok, Roberta. Emanuele, próxima pergunta e o texto. Qual será o futuro do transporte? A solução pode estar em supérrimas com eles. Veículos poderão simplesmente flutuar sobre o asfalto, porque você colocará gasolina no seu carro. Para vencer a fricção, sem fricção, um assopro e impulso suficiente para movimentar um carro. O desafio agora é fazer com que esses suprimos funcionem em temperatura ambiente. Hoje, eles só operem a temperaturas embaixo de zero. Ok, agora a Juliana vai ler para mim e depois a Ana Júlia Nascimento. Vamos lá, Juliana, próxima. Pode abrir o microfone. Existem limites na engenharia genética. Hoje podemos criar pele, ossos, narizes, válvulas, cardiações, até mesmo bexigas em laboratório. Mas órgãos complexos, como os rins e cérebro, ainda são um desafio. Em breve será possível
entregar células-troncos, geralmente o cérebro, para aqueles sintomas no novo tecido cerebral. O primeiro fígado está disponível em aproximadamente 5 anos. Em 20 anos conseguiremos projetar crianças genéticas e podemos ter algo como a loja de órgãos humanos. Talvez em 50 anos seja possível desvendar o segredo por processo de envelhecimento. Obrigada, Estela. Vamos lá, Ana Júlia Lopes. Ana Júlia, pode abrir o microfone. Qual é a carreira? Pode continuar, Ana Júlia. Carreiras bem-sucedidas serão aquelas que não podem ser executadas por robôs. Robôs não têm imaginação, criatividade, liderança, experiência ou talento. O cérebro não pode ser produzido em massa. Por isso, escrever uma música, um livro, criar uma obra de arte, uma nova teoria, fazer pessoas darem risada, essas são tarefas que não podem ser realizadas por robôs. São essas as pessoas que terão trabalho garantido no futuro. Ok, obrigado. Vamos tentar, Maria de Fátima, ver se eu te escuto. Abra novamente seu áudio e leia esse quadrinho aqui para a tia, por favor. O quadrinho lilás. Vamos ver se eu consigo te escutar agora. Lilás não, esse meio cinza aí. Maria de Fátima, você está ouvindo a tia? Porque eu não estou ouvindo o seu áudio, aí não sai na gravação. Pode sim, Ana Júlia. Ana Júlia Nascimento agora. Pode ler. Fricção atrito. Fricção. Atrito resultante de dois corpos em contato. Células-tronco. Células capazes de gerar duas células idênticas. Muito obrigada. Pessoal, então, olha só, nós vimos muita informação aí importante, né, dessa entrevista que foi dada, né? Nós vimos aí várias perguntas que foram feitas a esse cientista, e nós vimos aí, ó, um assunto muito importante, né, que auxilia aí em várias áreas. Então, a primeira pergunta que foi feita foi onde e quando essa entrevista foi publicada. Ela foi, ó, onde ela foi? No site da revista Super Interessante. E quando? No dia 9 de setembro de 2012. Outra informação que a tia vai passar aqui. Não há outra resposta para essa questão, ok? Então, onde ela foi publicada? No site da revista Super Interessante, é escrito tudo junto, com letra maiúscula. E quando a entrevista foi publicada? No dia 9 de setembro de 2012. Então, muitos de vocês já estão com esse exercício ok. Vocês só vão conferir se não está faltando alguma informação e vão dar aquele certo bacana ali. E aí, quem fez essa entrevista? Redação da revista Super Interessante. Tia, eu coloquei só a revista Super Interessante. Não tem problema também, não. Aí vocês... É porque a parte da redação, né, que fica responsável por fazer esse tipo de trabalho. Então, nós temos aí perguntas de número 2 e de número 3, vocês conferindo que essa atividade ela já estava pronta, né, para aquele dia, e hoje nós estamos retomando para que vocês tenham aí a certeza que está tudo ok. Então, aqui, onde e quando, foram duas perguntas, por isso que nós colocamos o nome da revista e o dia da publicação, o dia, o mês e o ano. E quem fez todo esse trabalho, né, quem fez a entrevista, foi a redação da revista Super Interessante, ok? Como eu disse, não há outra resposta aí, porque essas informações estão lá no texto e nós vimos aí que foi feita uma entrevista, ou seja, conversaram com o cientista, foram feitas várias perguntas. Quando as meninas estavam lendo, vocês devem ter observado que a pergunta estava em negrito, diferenciando então as respostas para que o leitor pudesse identificar o que foi perguntado, né, para esse cientista. E, lógico, nós também já vimos aí quem é o entrevistado. É o cientista Michio Kaku.
Então, pessoal, o nome dele é escrito com letra maiúscula. Então, vamos lá, atenção aí, eu voltei um pouquinho na página 39, exercício número 2 e 3, conferindo as respostas, dando certo ao final de cada uma delas. E logo lá na pergunta de número 4, foi perguntado, né, quem estava sendo entrevistado. Aí é óbvio que nós vamos ter que colocar o nome do nosso cientista, que é o Michio Kaku, ou Michio Kaku. E aí, no exercício 5, o que possivelmente motivou essa entrevista? A vinda dele ao Brasil ou o lançamento do livro Física do Futuro, que também foi feito por ele? O lançamento do livro Física do Futuro. Então, ali, né, como ele ia lançar o livro, então eles aproveitaram e fizeram, então, essa entrevista com ele, né, baseado, né, no trabalho que ele realiza e como é que ele procede, né, em relação a essas situações aí que ele trouxe dentro da entrevista, que são coisas importantíssimas. O título da entrevista, ele apresenta o assunto a ser abordado, revela quem é o entrevistado, faz um convite ao leitor para conferir a entrevista. Revela quem é o entrevistado. Tanto que na 4 nós já sabemos aí quem é, justamente porque lá no título nós já sabemos aí com quem eles estão conversando. Então, atenção aí, por favor. Então, nós temos aí, número 4, tem que, não adianta, tia, eu coloquei só o cientista, não adianta só essa resposta. Cientistas existem vários aí, eu preciso saber qual cientista foi, então, entrevistado. Preciso, então, colocar o nome dele. Ô, tia. Só um minutinho, por favor. Tia, posso falar? Só um minutinho, tá, Estela? Exercício 5, segunda alternativa. E o exercício 6 também é a segunda alternativa. Pode falar agora, Estela. Ô, tia, eu não coloquei o cientista, só coloquei Mix Caldo. Ah, mas então você precisa acrescentar aqui na frente o que ele faz, tá? Ele é um cientista. Então precisa colocar o cientista, tá bom? Ô, tia, então pode colocar na frente do nome dele? Você pode colocar aqui depois o nome dele, põe uma vírgula e coloca a palavra cientista, mas tem que especificar qual é a profissão dele, ok? Então, vamos lá, pessoal, ok? Então, a página 40, todo mundo aí dando aquele certo bacana. Esqueci, ó, número 6 tem mais uma, tá? Faz um convite ao leitor para conferir a entrevista. Sabia que estava faltando alguma coisa, como não deu enter, ele não foi. Então, no exercício 6, vocês vão marcar as duas últimas alternativas. Só a primeira que fica fora aí, certo? Então, vamos lá. O microfone de alguém está aberto. Estela, é o seu, obrigada. Vamos lá, pessoal. Exercício número 7. Nós temos aí a linha fina. A tia vai explicar o que significa essa linha fina. A linha fina é aquilo que aparece depois do título. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. 3, Luiz, é redação da revista Super Interessante, ou a revista Super Interessante. Olha aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse aqui é o título, está em negrito, e essa daqui é a linha fina. O que é a linha fina? É aquilo que aparece depois do título para fazer o quê? Trazer uma melhor explicação do título. Então, eu vou pedir a Rebeca, então, para abrir o microfone dela e ler para mim a linha fina. Rebeca, pode ler. Leia a linha fina. Loja de órgãos humanos, carros afluentes e software impeça os outros de ler seus pensamentos. Tudo isso são como ficção científica, mas não passa de ciência. É o que afirma o cientista Michio Kaku em seu novo livro, Física do Futuro. Obrigada, Rebeca. Pessoal, deixa eu te explicar. Às vezes,
a tia passa um comando para vocês e aí vocês vão usar aí a ferramenta no computador de vocês, porém não chega aqui para a tia. Por exemplo, às vezes o áudio, às vezes a pergunta. Então, por isso que a tia precisa pedir que outra pessoa, né, faça isso, porque o áudio precisa estar na gravação. E muitas vezes o áudio de vocês aí, alguns conseguem ouvir, mas a tia não. E a tia precisa do áudio para a gravação, tá ok? Então, quando o colega às vezes abre e a tia não ouve, ela tem que pedir para outra pessoa fazer. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui algumas coisas sublinhadas, né, que a Rebeca acabou de ler, de loja até pensamentos. Na letra A, pergunta-se, os termos sublinhados, para que eles servem? Eles antecipam quem é, né, o que Michio Kaku diz em suas respostas, ou expressam a visão da revista sobre o assunto abordado. Elas vão antecipar, né, o que ele vai dizer nas respostas. Tanto que as respostas estão em negrito lá na entrevista, justamente para que o leitor diferencie pergunta de resposta. E como eu disse a vocês, a linha fina, ela aparece embaixo do título para trazer maiores explicações para o leitor. Então, vem o título, a linha fina embaixo, trazendo, então, ali mais informações do que o título traz. E aí o leitor adquire maior conhecimento sobre o que vai ser falado lá dentro do texto. Por que essa ideia soa como ficção científica? Porque as previsões do entrevistado parecem impossíveis de se tornarem realidade. Nós já estudamos aí textos de ficção científica. Nós já vimos aí que, né, eles misturam ciência com coisas aí que eles ficam imaginando. Por isso que os textos, né, de ficção científica abordam situações que, com certeza, vão ser difíceis, né, de se tornarem reais. Por isso que ele, né, fala, mas não soa como uma ficção científica? E aí, por que foi colocado isso? Porque as previsões, né, que o nosso entrevistado, o nosso cientista, dá lá na sua entrevista, respondendo todas aquelas perguntas, dá a entender que elas parecem impossíveis de se tornarem realidade, que é uma característica do gênero ficção científica. Só que o nosso texto aqui, né, é uma entrevista, e dentre as respostas que ele foi colocando, algumas coisas quem estava lendo imaginava assim, nossa, mas isso não vai acontecer, isso é impossível. Por isso que ele colocou, então, a lembrança de um texto de ficção científica. Então, todo mundo conferindo aí, né, o que foi colocado na letra B, dá uma checada na sua resposta. Então, porque as previsões do entrevistado parecem impossíveis de se tornarem realidade. Então, exercício 7, letra A, primeira alternativa. A letra B, ele mencionou outro texto aí de ficção científica, justamente porque as respostas do entrevistado passam nessa ideia aí de que algumas coisas são impossíveis de acontecerem. Ok? Vamos lá. Quem que pediu para ler o quadrinho roxo? Volta aqui que a tia não viu. Ah, tá, Alanis. Aí lá no finalzinho a tia deixa você ler então, tá bom? Tia, volta. Tia, volta. Pessoal, não abra o microfone, tá bom? Coloca no chat aqui que a tia coloca para vocês aí novamente, porque senão dá... Ah, é verdade, Alanis. A Lavínia já tinha pedido. Nós vamos dividir então aí. A Alanis vai ler um pouco e a Lavínia um pouco também, tá? Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade ao nosso exercício, as previsões dele são para que ano? 2100. 9. Como podemos diferenciar as perguntas feitas pela redação da revista e das respostas dadas? Eu venho falando isso aí, ó, há muito tempo. Tem pontos de interrogação as perguntas e elas estão em negrito, ok? Quantas perguntas a redação fez? 5 perguntas. Não precisa colocar tudo isso daqui não, tá? Quem colocou as perguntas estão em negrito, está ótimo. É o suficiente. É justamente o que diferencia das respostas, certo? Então, número 8, 2100.
Número 9, as perguntas, além de terem um ponto de interrogação, elas estão em negrito. E a quantidade de perguntas que foram feitas para o nosso cientista foram 5 perguntas. Aqui, então, eu vou dividir. A Alanis vai ler as 2 primeiras partes e a Lavínia vai ler o restante. Vamos lá? Pode começar, Alanis. A entrevista geral organiza-se da seguinte forma. Título: Frases de instigue o leitor, despertando seu interesse sobre o assunto ou sobre o entrevistado. Lavínia. Apresentação. Pequeno texto que apresenta o entrevistado, trazendo às vezes uma curiosidade sobre ele com relação ao tema abordado. Perguntas e respostas. Fala dos envolvidos. Finalização. Momento em que o entrevistador agradece ao entrevistado por ter respondido as perguntas. Normalmente está presente na entrevista oral. Ok, pessoal, exercício número 11 é resposta pessoal, tá? Então, de acordo, aí vocês têm que colocar o sim primeiro e depois complementarem aí com a resposta de vocês, tá? Então, vou tornar a dizer, número 8, 2100, número 9, é só colocar que as perguntas estão em negrito e possuem também pontos de interrogação, e a quantidade de perguntas que foram feitas foram 5. Aí, com base no texto, nós temos que responder as seguintes questões. De acordo com o nosso cientista, o que o ser humano já consegue criar em laboratório? Pele, ossos, válvulas cardíacas e bexigas. Olha quanta coisa, hein? E que órgãos ainda são um desafio para a engenharia genética? Rins e o cérebro, que são muito complexos, né? Então, ainda não consegue, então, até o momento, a engenharia genética fazer, então, né, essa questão de criar os rins e o cérebro. Em quantos anos será possível projetar geneticamente crianças? Segundo as pesquisas dele, em 20 anos. A entrevista, pessoal, foi dada em 2012, certo? Então, baseado no ano que a entrevista tem e no tempo que nós estamos agora, 20 anos. Então, em 20 anos, segundo os estudos, será possível, então, projetar geneticamente crianças. Então, letra A, o que já pode ser feito nos laboratórios? Pele, ossos, válvulas cardíacas e bexigas. O que ainda não dá para ser feito? Rins e cérebro. E qual a previsão, né, de quantos anos ainda nós vamos conseguir projetar geneticamente uma criança ou crianças no laboratório? Em 20 anos, certo? E o exercício 13, as carreiras do futuro serão aquelas que não podem ser executadas por robôs. O que ele fala? Só um minutinho, pessoal, quando eu terminar, eu vou voltar. Que características esse profissional deve ter para ele ser bem-sucedido no futuro? Ele deverá exercer seu trabalho fazendo o quê? O que um robô não pode. Imaginação, criatividade, liderança. Então, isso tudo ele vai demonstrar no trabalho dele. Ele vai usar a imaginação, a criatividade, a liderança, que são coisas que uma máquina não possui, apenas o ser humano. E aí, pensando nessas características aqui, cite 3 profissões atuais que poderiam ter sucesso em 2100. O professor, o escritor, o ator, o cientista, o músico, o artista plástico, etc. Existem várias. Eu citei algumas aqui para que vocês possam, então, colocar aí como exemplo. Ele pediu 3, aí eu coloquei várias. Eu vou tornar a falar, pessoal, eu irei voltar nas questões. Nesse momento, focalizem o exercício 13, confiram o exercício 13, daqui a pouco eu vou voltar. Então, na 13, quais são as características que um profissional vai ter para ele ser bem-sucedido? Porque os robôs não têm isso. É a imaginação, a criatividade, a liderança. Na letra B, vocês iam colocar 3 profissões, eu coloquei algumas opções aí, que é o professor, escritor, ator, cientista, músico.
artista plástico, eu coloquei um etc aí, porque tem vários, vocês vão escrever 3, tá? Profissões, em relação a essas características, então, dadas aí para esses profissionais que vão fazer sucesso aí de acordo com essa nova tecnologia. Voltei no exercício 12, dá uma checada aí para eu poder voltar mais um pouquinho lá. Posso falar, Estela? Estela, só um minutinho. Pessoal, o exercício 11 é resposta pessoal. Então, dá uma checada no 12. O 11, vocês vão colocar o sim, a resposta pessoal. Então, na 12, letra A, nós temos pele, ossos, válvulas cardíacas e bexigas. Na letra B, rins e cérebro ainda não conseguem ser produzidos. E geneticamente, para a produção dessas crianças em laboratórios daqui a 20 anos. Ou melhor, em 20 anos, né? Vou voltar aqui, a 11 é pessoal, voltei lá na 8, na 9 e na 10, que também é bem fácil. Estela, pode falar. Estela? Sim. Pode falar, Estela. Pessoal, a pergunta de número 12, eu coloquei já ali, estava agora lá, por favor, para vocês, ó. Vou colocar aqui de novo, a número 12, questão exercício 12. A letra A, pele, ossos, válvulas cardíacas e bexigas. Na letra A, que já pode ser feito. Na letra B, o que ainda não pode ser feito? Rins e cérebro. E em 20 anos, nós teremos aí, né, em 20 anos, geneticamente crianças também, dessa forma no laboratório. E aí, algumas situações em que os robôs não poderão executar. Aí, que profissional vai ter sucesso, então? Aquele que tiver imaginação, criatividade e liderança no seu trabalho. Quem são esses profissionais que em 2100 podem aí, então, estar fazendo sucesso porque tem essas características? Vocês precisariam escolher 3, que é o professor, pode ser o escritor, pode ser o ator, pode ser o cientista. Letra C, da página 12, em 20 anos, Pedro. Ok? Tia, posso falar? Só um minutinho, por favor. Posso falar? Só um minutinho, Cela, por favor. Aí, pessoal, com isso nós estamos, então, finalizando a nossa aula, a nossa primeira aula de hoje, ok? Com as páginas 60 até a página 40